Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Cássio, eu sou professor de computação evolucionária e estarei com vocês aqui neste semestre, ok? Então vamos dar continuidade à aula de algoritmos genéticos, mais especificamente, o estudo dos problemas multiobjetivos. Como vimos na aula passada, problemas multiobjetivos são problemas com duas ou mais funções objetivos simultâneas, geralmente conflitantes. E recordando um pouco mais da primeira aula, de acordo com Goldberg, um dos métodos para resolver problemas multiobjetivos é o método da soma ponderada, né? Que é uma técnica que converte problemas com múltiplas funções objetivo em uma única função escalar combinada, né? Assim, o algoritmo genético ele trata o problema como se fosse de otimização única. Passar o slide. Então, a partir de um artigo que está na referência da primeira aula, eu separei aqui alguns algoritmos evolutivos para a resolução de problemas multiobjetivos, né? Separei uma gama aqui de possibilidades, mas o foco principal da aula aqui mesmo é o NSGA2, tá? Que é o último algoritmo aqui. Deixa eu passar. Esse NSGA2 ele é um algoritmo evolutivo multiobjetivo amplamente utilizado para resolver problemas de otimização que envolvem múltiplos critérios a serem otimizados simultaneamente. Ele emprega uma abordagem baseada na dominância de Pareto, né? E com isso ele usa também elitismo e uma estratégia de diversidade com ele, né? É a base dele, esses três atributos. E como ele funciona, né? Diferente da soma ponderada, ele não usa pesos, ele usa soluções de frente de qualidade. Então, assim, as melhores soluções ficam na frente um, que não são dominadas por ninguém. As seguintes, que são dominadas só pela frente um, entram na frente 2 e assim por diante, né? Seguindo o conceito a partir da fronteira de Pareto, que está aqui nessa imagenzinha aqui. Para entender completamente como o NSGA funciona, NSGA2 funciona, precisamos dominar o conceito de dominância de Pareto, né? A gente precisa entender um pouco mais o que que é isso. Então, imagine que temos duas soluções, a solução A e a solução B. Dizemos que a solução A ela domina a solução B quando A é melhor ou igual a todos os objetivos que estamos considerando estritamente melhor em pelo menos um deles, né? Então, assim, matematicamente, isso significa que todos os valores de objetivos de A devem ser melhores ou iguais aos de B, ou pelo menos, né? E pelo menos um deve ser claramente melhor, né? Vamos ver um exemplo aqui para poder entender melhor isso. Aqui, né, como podemos observar na tabela, A domina B porque tem um lucro maior e a satisfação maior também, né? Isso ele tem com isso, né, ele tem uma solução estritamente melhor, né? Pelo menos uma delas é maior e as duas ali é maior ou igual, né? Assim como a gente pode observar na condição do slide anterior, que eu vou voltar aqui para vocês verem. Ele tem que respeitar essas duas condições aqui.
deixa eu mudar o slide. Então, deu para entender agora o que que é dominância, né, então vamos para a segunda parte, que é a parte principal. Esse algoritmo, ele tem uma estrutura que lembra os algoritmos genéticos tradicionais, mas com adaptações cruciais para lidar com múltiplos objetivos, né. Tudo começa com uma população inicial aleatória, que é avaliada em todos os objetivos relevantes. Cada geração, o algoritmo cria novos indivíduos através das operações de seleção, crossover e mutação, né, e assim forma uma população filha. Então, combina pai e filhos em um grupo maior, que é cuidadosamente, analisado, né. Então, eh, primeiro as soluções são classificadas em frente de não dominância, depois é calculada a medida de diversidade para cada uma das soluções. E por fim, as melhores são selecionadas para formar a próxima geração, garantindo que, eh, mantenhamos tanto a qualidade quanto a variedade, das soluções. O coração desse algoritmo é o seu mecanismo de ordenação por não dominância, né. O algoritmo ele examina cada uma das soluções, conta quantas outras soluções a dominam e aquelas que não são dominadas por nenhuma outra, né, ou seja, tem contagem zero, formam, a frente um, né. E em seguida, o algoritmo remove virtualmente, essas soluções dominantes, né, e repete o mesmo processo para poder identificar a frente 2 e assim por diante, assim que segue esse quesito de dominância. E esse método é eficiente, que opera em tempo quadrático ao número de soluções, né, permitindo que o NSGA ele organize a população em camadas de qualidade, de forma, sistemática e computacionalmente viável, né, mesmo que para problemas complexos ou com muitos objetivos. Só que simplesmente ordenar as soluções não é suficiente, né, nós precisamos garantir que elas estejam bem distribuídas ao longo da fronteira de Pareto. E aí que entra o conceito de crowd distance. Então, assim, imagina várias soluções agrupadas em uma pequena região de fronteira. Elas trazem informação nova sobre as possíveis alternativas e o NSGA calcula cada uma dessas soluções com a medida do quão isolada ela está em relação às suas vizinhas em uma dimensão objetivo, né. As soluções, em regiões menos congestionadas, recebem um maior crowding distance e são priorizadas, né. Esse mecanismo inteligente, ele garante que mantenhamos uma diversidade de opções, né, mostrando todo o leque de possíveis trade-offs entre os objetivos, né. Aqui, podemos ver como o algoritmo ele calcula esse crowding distance, né. O que que ele faz, né, ele para os extremos ele aplica a distância infinita, né, e os outros nós calculamos uma distância normalizada, né. Esse 4 aqui, né, do denominador, ele representa uma amplitude total entre o maior e o menor lucro. E no eixo da satisfação, é um cálculo similar também, né. Então aqui a gente pega
e separa os resultados das quatro soluções aqui. Então, assim, é isso, ele prioriza as soluções por frente e por maior crowd distance, né. Se os rankings forem iguais, né. Então ele primeiro ele vai fazer a priorização ali dele pelas frentes e depois os rankings sendo iguais, né, ele vai comparar quem tem o maior crowd distance. Quando quando chega a hora de selecionar quais soluções avançam para a próxima geração, o NSGA2 ele adota uma abordagem elitista, né. Elitista, mas equilibrada. Ele começa preenchendo a nova população com todas as soluções da frente um, as melhores disponíveis, né, as melhores disponíveis. Se ainda houver espaço, ele adiciona a frente 2 e assim por diante. Quando a frente um, quando uma frente não cabe completamente, o algoritmo, o que que ele faz? Ele faz uma escolha aleatória, ele seleciona as soluções dessa frente que têm o maior crowding distance, ou seja, aquelas que estão nas regiões menos congestionadas da fronteira, né. Essa estratégia, ela é sofisticada e ela garante que mantenhamos um tanto de qualidade, né, das soluções, tanto quanto a cobertura ampla, né, dos possíveis trade-offs, né. E também é importante falar que problemas, do mundo real frequentemente precisam lidar com restrições, né. Limite orçamentários, por exemplo, requisitos, mínimos de desempenho, normas técnicas, né. Então o NSGA2 ele incorpora um tratamento elegante para essas situações, né. Primeiro ele dá prioridade absoluta à solução, as soluções que satisfazem todas as restrições, né, as chamadas soluções viáveis, e os mesmos critérios, de não dominância e diversidade, ele usa uma abordagem hierárquica, né, que permite que o algoritmo navegue eficientemente, mesmo em espaços de buscas complexos com múltiplas limitações. E por que que ele é eficiente, né? É porque ele tem baixa complexidade comparado ao NSGA original, e ele preserva as melhores, soluções sem degradação. Eh, e assim, agora a gente conseguiu entender o básico aqui, né, desse NSGA2, né, e seria interessante agora na próxima aula a gente conversar um pouco sobre problemas deceptivos, né. Então assim, eu vou iniciar a próxima aula comentando sobre falando, né, querendo falar com vocês sobre o que que seria, um problema deceptivo. Então, assim, o que que eu proponho, né? Proponho uma atividade de discussão para a próxima aula, e eu queria que vocês buscassem o que que seria esse problema deceptivo segundo a visão de Goldberg, né, que está nessa obra de capa azul aqui do slide, né. Então eu gostaria que vocês, aproveitassem, né, e lessem isso, até para poder acompanhar a bibliografia exposta na primeira aula. E esse livro é super importante para que vocês consigam acompanhar, esse semestre. Então tentem fazer isso, tá. Vamos tentar descobrir, a partir de Goldberg, o que que seria um problema deceptivo, tá. E, no mais, é isso, tá. Espero que tenham gostado da aula
e até a próxima.